E aí, boa tarde, moçada, tudo bem com vocês? Nós vamos dar continuidade ao nosso tour pela história da filosofia, falando hoje um pouco sobre o helenismo. A nossa aula vai ser focada, basicamente, em falar sobre o contexto histórico, para a gente entender depois as correntes filosóficas que fazem parte desse período, tudo bem? O helenismo, ele é um período compreendido entre a morte de Alexandre o Grande, no ano de 323, e a anexação da Península Grega e ilhas por Roma em 146 a.C. O período do helenismo, ele também é conhecido como Antiguidade Tardia. Nós temos elementos da Antiguidade, mas nós também já estamos caminhando para um novo rumo aí na história. Ok? E por que esse período se chama helenismo ou recebeu esse nome? É porque é um período de expansão da cultura grega. A palavra helenismo, ela deriva da palavra grega Hélade. Hélade faz referência justamente à região da Grécia. É por isso que os gregos eles se autodenominavam como helenos, daí o nome, por exemplo, Helena, e não o contrário. Muitas vezes a gente acha que helenismo é em homenagem a Helena, mas não tem necessariamente nada a ver. Na verdade, é o nome Helena, que é uma homenagem à região ali da Hélade, também conhecida como Grécia. Dentre todos os acontecimentos importantes no helenismo, um deles, para a gente, na história da filosofia, é o grande marco. E que acontecimento é esse? É o processo de desmoronamento da polis, que começa com a grande expedição de Alexandre Magno e vai ter consequências importantes na política, na filosofia. Por quê? Porque vai promover uma série de mudanças nas antigas concepções que determinaram uma reviravolta no espírito grego. A partir daí, nós vamos ver que a filosofia grega, de maneira geral, vai passar por uma alteração muito grande. Isso muito em função do que vai acontecer com a concepção de mundo que o grego tinha até então e que vai ser transformado. Então, o desmoronamento da polis é um dos acontecimentos mais importantes aí desse período, ok? E como que esse processo de difusão da cultura grega ele passa a acontecer? A primeira coisa que a gente precisa saber é que Atenas passa por uma série de conflitos importantes. E na medida em que esses conflitos iam se tornando mais constantes e Atenas ia perdendo essas batalhas, consequentemente ela ia perdendo a sua força política. Nós vamos ter, em 338, por exemplo, a invasão dos macedônios à cidade grega Atenas, na famosa Batalha de Queroneia. Então, Atenas e Tebas vão ser derrotados pelo exército macedônio. A Macedônia, que é um reino que se forma ali no nordeste da Grécia, ok? E é um conjunto de povos, que vão ocupar aquela região e que vão se tornando cada vez mais importantes politicamente e que dão início ao processo de expansão do seu império. E nesse processo todo aí, a Grécia também vai ser... A Grécia e Atenas, mais especificamente, vai ser subjugada ao Império Macedônio. E a partir do momento em que Atenas foi derrotada, o primeiro passo, que era fundamental para a consolidação do Império Macedônico, era minar essa autoridade política da polis. Como vocês sabem, as polis eram cidades-estado autônomas. Apesar de fazerem parte da Grécia, cada polis tinha autonomia para decidir sobre as suas leis, para decidir, enfim, tudo aquilo que era importante ali para a sua cidade. E quando a gente quer montar um império, vamos pensar como alguém que quer fazer isso, é importante que a gente tenha controle sobre todos os territórios. Então eu não podia deixar, por exemplo, que Atenas mantivesse a sua autonomia política.
e que os próprios atenienses tomassem a decisão. Então, o que vai acontecer? O rei Filipe da Macedônia vai minar essa autonomia política. Então, aquele conceito de cidadão, aquela ideia de participação política, ela vai praticamente deixar de existir. Ao tornar-se súdito, então, o grego está submetido ao poder de outro indivíduo. Isso significa também que a vida nos estados ela passa a se desenvolver de maneira alheia à vontade, ou seja, não se faz mais aquilo que o cidadão quer. Então, nasce o homem que, não sendo mais cidadão, ele adota uma atitude de desinteresse neutro pelo Estado, quando não mesmo uma aversão. Ou seja, a partir do momento em que a minha função de cidadão ela deixa de existir, ou seja, para a cidade eu sou só mais alguém que obedece normas, eu meio que tomo uma aversão, né, à política em si, às discussões políticas. Então, essa questão de deixar de ser cidadão teve consequências aí interessantes e que essas consequências depois vão afetar diretamente a filosofia. Tudo bem? Além disso, o período do helenismo, ele marca a ascensão de um nome muito importante na história, que é o de Alexandre o Grande, que é conhecido como o Grande Conquistador, morreu novo, né? Não teve tempo de dar continuidade durante um período extenso a esse processo de formar um império macedônico, mas ele foi fundamental nessa expansão da cultura grega. Tá bom? Como alguém que queria formar um império, Alexandre ele vai concentrar o poder nas suas mãos. Apesar de respeitar a filosofia grega, e aqui a gente abre parênteses para falar que o preceptor de Alexandre foi Aristóteles. Então, Aristóteles foi uma espécie de professor de Alexandre. E Alexandre nutria um interesse muito grande pela filosofia. Mas apesar de gostar da filosofia e respeitar de certa maneira os atenienses pela contribuição deles em relação a esse assunto, enquanto alguém que queria, como eu disse, formar um império, ele não podia permitir que as pessoas tomassem decisões por ele. Ele mesmo tinha que fazer isso. Então ele concentra o poder nas suas mãos. E a partir daí a gente vai ter também o quê? O fim de valores políticos que eram tão importantes, por exemplo, para Platão e Aristóteles, como a participação do cidadão, a questão da justiça. Não que Atenas tenha se tornado uma cidade injusta, mas naquela concepção de que a justiça também está atrelada à ideia de que todas as pessoas podem participar da política, ela deixa de existir. Okay? Então, Alexandre pretendia formar um império ou uma monarquia divina universal que estivesse sob a sua vontade. Ok? E em 146, a gente vai ter a Grécia perdendo totalmente a sua liberdade e se tornando uma província romana. Então, aí desaparece qualquer resquício daquela noção de política lá da antiguidade que os gregos ainda tinham. E o que vai acontecer a partir daí? O pensamento grego ele vai se refugiar no que a gente chama de ideal cosmopolita. Vocês lembram que quando a gente discute a respeito da democracia ateniense, uma das características do cidadão é justamente ser natural de Atenas. O grego ele nutria um sentimento de pertença interessante. Existia um orgulho muito grande em se falar que se pertencia a uma determinada polis. Eu sou espartano, ou eu sou ateniense, ou pertenço a Creta. Enfim, esse sentimento de pertença está muito associado a ter algo que me identifica com aquela polis. E no caso de Atenas, o que me tornava de fato pertencente àquela polis era justamente o fato de poder tomar as decisões políticas. Então, o cidadão era o homem maior de 18 anos, natural de Atenas e que possuísse
um número ali de escravos, determinadas posses. Então, o que me tornava de fato cidadão era justamente o fato de poder decidir sobre aquilo que era bom para minha cidade. A partir do momento em que esse direito me é retirado, eu perco aquele sentimento de pertença. Então, o que me torna ateniense de fato? Não existia algo que definia isso agora. Então, o grego passa a se entender não como alguém que pertence a um lugar específico, mas alguém que pertence ao cosmos ou que pertence ao todo. Por isso, a ideia de cosmopolita, o cidadão que não tem raiz num lugar, mas que pertence a todo lugar. Então, esse sentimento de identificação com a polis, ele deixa de existir. Okay? Então, essa ideia de cidadão ela é dissolvida e o homem passa a buscar uma nova identidade. E é aí que entra o ponto que é fundamental para a gente entender as correntes helenísticas. Se o cidadão se dissolve, e eu não tenho mais importância para a polis, porque eu não posso decidir, e lembrando que as decisões deveriam ser tomadas pensando no bem comum, não que isso fosse feito de fato, mas essa era a ideia teórica da coisa. Agora eu tomo decisões não pensando na cidade, mas pensando em mim, já que as minhas decisões vão afetar única e exclusivamente a minha vida. E é nesse momento que é importante a gente ressaltar que o helenismo como um todo tem, filosoficamente falando, um objetivo, que é a questão da felicidade. Quando Atenas era uma polis pautada pela democracia, o cidadão pensava na felicidade da coletividade. Então eu tenho que tomar decisões pensando de que maneira essas decisões vão tornar as pessoas felizes. Agora, a grande questão que se pretende responder por meio dessas correntes que nós vamos ver na nossa próxima aula é como eu posso ser feliz. Então a minha preocupação, ela não é com o todo, mas como o indivíduo. É óbvio que assim, a noção de indivíduo ela era relativamente nova. Então ela foi pensada de maneira um pouco diferente. Então você vai ter alguns extremos voltados para a questão do egoísmo, mas é natural que quando uma coisa nova surja, existe uma dificuldade em encontrar um equilíbrio ou meio termo. Então a gente vai ver que as correntes filosóficas, elas às vezes vão por esse lado, mas depois retornam. Então é interessante a gente perceber isso. E guardem isso porque é o ponto mais importante do helenismo. Agora eu preciso pensar em como eu, enquanto indivíduo, posso ser feliz, ok? Um outro fator que é importante a gente ressaltar é a relação do grego com o bárbaro, ou com os bárbaros, né? Com os povos que não eram gregos em si. Existia, né, entre os gregos uma relação de xenofobia muito grande. O grego, ele não aceitava muito bem aquele que era de fora da sua polis. E aí a gente volta a falar daquela ideia de cidadão. Para tomar decisões, eu precisava necessariamente ter nascido em Atenas. Então, qualquer pessoa que fosse de fora, um estrangeiro, ele não poderia participar do processo de democracia ateniense. E não só isso, né, mas o grego tendia a ver os povos que eles denominavam como bárbaros, que eram povos não gregos, como incapazes por natureza, ou escravos por natureza. Ou seja, eles acreditavam que esses povos eles não poderiam atingir a autonomia política de maneira nenhuma. Uma visão bem xenófoba mesmo, né? Entendendo qualquer pessoa que não fosse heleno como sendo inferior ou como sendo bárbaro, né? Usando esse termo pejorativo aí do grego. E aí entra novamente a figura de Alexandre, né? E de que maneira ele foi inteligente para conseguir contornar essa situação. O Alexandre entendia, né, que os macedônios eles só podiam
se incorporar ali aos gregos e absorver aquela cultura se eles de fato fossem aceitos pelos outros gregos. Então ele vai ter um sucesso muito grande no processo de equiparação dos bárbaros ao grego. Lembrando que esse termo bárbaro, como eu disse, é um termo pejorativo, mas a gente usa porque é a expressão que os gregos usavam para se referir. E como que Alexandre consegue fazer com que esses povos, os macedônios, que eram uma união de vários povos ali, conseguissem então absorver a cultura, a filosofia grega? A primeira delas é que Alexandre começa a instruir os jovens bárbaros com base nos cânones gregos. Ou seja, eles vão aprender a língua grega, eles vão aprender a filosofia grega, vão aprender regras que são válidas ali naquela região. Ou seja, nós vamos incorporar os valores dos gregos ao bárbaro. Isso tem muito a ver também com o fato de Alexandre ter tido como preceptor Aristóteles, que inculcou nele essa questão. E um outro fator que é interessante também é que Alexandre vai preparar os guerreiros com base nas técnicas de guerras gregas. Então ele também absorve esse caráter de técnicas bélicas aí ao seu exército. E por fim, uma outra questão que é interessante é o fato de que Alexandre ele ordenou que oficiais desposassem mulheres gregas. Ou seja, vamos misturar isso aí. Tudo bem? Então, a partir do momento em que nós temos aí a Atenas subjugada ao domínio do Império Macedônico e Alexandre e outros nomes importantes aí desse império dando continuidade ao processo de expansão, na medida em que um território ia sendo conquistado, a esse território era imposto os costumes dos gregos. Então, se eu tivesse um território X que não falasse grego, a partir do momento em que ele foi conquistado, ele passaria a ter como meio de comunicação a língua grega. Esse processo a gente chama de transformação da cultura helênica em cultura helenística, ok? Por quê? A cultura helênica é aquilo que estava restrito ao território dos helenos, aos gregos. Então, eles tinham aqueles costumes, aqueles valores, falavam aquela língua. Quando ela se torna helenística, ela amplia o seu alcance. Então, ela não pertence unicamente a um povo ou a um território específico. Ela passa a ser praticada por outros povos. Tá? E é óbvio que a cultura helenística também vai sofrer influência da cultura oriental. Nós vamos ter uma mistura ali muito grande, um hibridismo cultural, que é a palavra mais acertada aí para a gente falar dessa relação. Essa influência da cultura oriental também na cultura grega se deve ao fato do Império Macedônico ter conquistado ali também uma parte do Oriente. Em decorrência desse processo, nós vamos ter o florescimento de um novo centro cultural, político e filosófico, que é a Alexandria. E a Alexandria vai ofuscar Atenas, que foi na antiguidade considerada a menina dos olhos da Grécia, a polis mais importante e mais desenvolvida. E o pensamento helenístico ele vai se concentrar, sobretudo, nos problemas morais, problemas relacionados aí à ideia de como eu posso ser feliz. Então, o tema central das correntes filosóficas vai ser a busca pela felicidade. E aqui entra uma outra questão que eu acho importante ressaltar também. Como a filosofia lida com o tema da felicidade? Normalmente, a gente é muito bombardeado sobre essa questão pela mídia, e aí a gente pode falar de TV, internet. A abordagem da filosofia a respeito da felicidade, ela é diferente. Hoje, se difunde muito a ideia de que existe uma fórmula mágica para atingir a felicidade. É como se eu somasse A mais B e o resultado fosse C certamente.
Então é como se para ser feliz eu tivesse que fazer X e Y, isso necessariamente ia me conduzir à felicidade. Esse tipo de fórmula mágica é muito difundida por um estilo aí de literatura que é a autoajuda. A questão da autoajuda, ela é muito discutível. Tá? E aqui, eu pessoalmente não gosto, né? Não leio, não é algo que me interesse, mas existe uma tendência, né, nesse tipo de literatura de fornecer para as pessoas uma espécie de fórmula mágica para que elas possam ser felizes. E a abordagem da filosofia é completamente diferente. Nós vamos ver que as correntes filosóficas do helenismo, elas têm a sua proposta de como eu posso atingir a felicidade, porém não é algo fácil. Não é simplesmente A mais B resultando em C. Nós vamos ver que normalmente é o que se exige de mais complicado. Né? Como atingir o ideal de proposta dos estoicos, dos cínicos, né? Dos epicureus. Então, a abordagem da filosofia a respeito da felicidade, ela está longe de ser algo que é próximo da autoajuda. E aí fica uma questão que é importante para a gente refletir, que é a seguinte: nós devemos tomar muito cuidado com os livros de autoajuda, por exemplo, que dizem que o que a gente escreve aqui está associado à filosofia. Não. A função da filosofia é discutir sobre a felicidade? Sim. Mas é oferecer um caminho fácil para isso? Não. A filosofia, ela não está a serviço do mercado como a autoajuda está, né? Do capital, muitas vezes. Então, nós vamos ver que é uma abordagem diferente. Tudo bem? Então é isso, meninos. Boa aula, bons estudos e até a nossa próxima videoaula.